Meus amigos, uma alegria podermos estar juntos mais uma vez, trazendo um tema que me foi proposto. Ele é doutrinário, como vocês muito provavelmente reconhecem, e nós teríamos a oportunidade de tecer algumas lembranças, não somente da codificação, porém em torno desse tema que de fato nos atrai. Antes que nós trabalhemos o tema, uma lembrança importante: nós, em São José dos Campos, estamos trabalhando na 55ª Feira do Livro Espírita Feira do Livro Espírita e 32ª Feira do Livro Espírita Infantil. Para quem foi recentemente nas edições da feira, ela, esse ano também, está acontecendo lá na Praça do Aquários, uma praça grande, que de fato se chama Praça Ulisses Guimarães, e nós estaremos lá a partir do dia 21 de agosto, portanto daqui menos que 3 semanas, até dia 30, e nós atenderemos o dia inteiro. A feira, para que vocês saibam, ela não visa lucro material para os organizadores. Eu sou um dos coordenadores da Feira do Livro, mas justamente por isso nós conseguimos descontos que variam do preço nominal de 25% a 65% em relação ao preço nominal. Então, assim, alguns evangelhos, os econômicos, eles são vendidos com esse desconto, 65%. Conheçam, divulguem, vão lá, aproveitem o momento, sim, nós estaremos por lá nesses 10 dias de funcionamento. Muito bem. Acho que eu vou pegar aqui a gente começa com o Carlinhos, que gosta de terminar com poesia. Nós vamos começar com poesia. É possível que vocês conheçam esse conceito que é de Shakespeare. E o que me atrai nele, e tem a ver com o que nós queremos abordar hoje, é o que está em negrito. Tal como o grosseiro substrato dessa vista, as torres que se elevam para as nuvens, os palácios altivos, as igrejas majestosas, o próprio globo imenso, com tudo o que contém, hão de sumir-se, como se deu com essa visão tênue, sem deixarem vestígio. Nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos. Nossa vida pequenina é cercada pelo sono. Para que a gente comente, o próprio Shakespeare, ele tem uma obra que é Hamlet. Ela é mais conhecida do que A Tempestade. Nela, Hamlet fala a seu amigo Horácio que ele, durante o sonho, ele conversava com o rei, que havia sido assassinado, segundo a personagem que aparece a ele no sonho. E ele revela a trama. Não vou contar a trama para vocês. Vão ficar curiosos para saber o que Hamlet então dizia. Mas principalmente o rei, no sonho, falava sobre isso. E num desses dias, Hamlet diz a Horácio: estive com meu pai hoje. E Horácio: Hamlet, seu pai já faleceu. E ele
diz a Horácio uma frase que ficou célebre: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a vossa vã filosofia, caro Horácio. E a questão de Hamlet, ela é espelhada aqui em A Tempestade, e o que me interessa dela é isso, né, assim, que ele, no século XVI, ele já falava algo que Kardec voltaria a dizer: nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Evidentemente, se vocês se remeterem ao nosso tema, está em matéria. Mas não é só matéria, né? Porque quando você sonha, adivinha quem você encontra durante o sonho, para que a gente só desperte em vocês uma expectativa, né, sobre o que nós vamos abordar. E vocês sabem bem disso. A ciência faz essa proposta. De vez em quando há um caminhar na data que aconteceu o Big Bang. Hoje, e essa data já foi 15 bilhões, hoje ela está em 19 bilhões de anos, que, segundo a ciência, aconteceu uma grande explosão e, através dessa explosão, então, a matéria se espalhou pelo universo. O Big Bang, né? Então, isso... E mais um pouquinho, né, falando sobre isso, que a matéria, ela não se organiza sozinha. E em A Gênese, Kardec propõe isso aí. O homem tem sido impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a chave lhe foi dada pela ciência. Essa matéria se espalhou, ela formou galáxias, formou nebulosas, formou sistemas solares, e nós vamos ver hoje como é que, segundo a ciência e segundo a doutrina espírita, a vida apareceu sobre, em particular, o nosso planeta. Muito provavelmente vocês já viram, né, essas afirmações. As nebulosas, elas são um grande ajuntamento de matéria. E alguns chamam as nebulosas de ninhos de estrelas, porque a matéria vai se condensando por força da gravidade e lentamente aparecem as estrelas, como o nosso Sol, que vai dar origem, então, como o nosso caso, ao sistema solar. Aqui é a figura, né? É a foto desses telescópios modernos, no caso de Órion. A minha melhor sogra, ela sempre anda comigo, eu preciso dizer, né? E eu preciso dizer também que eu adoro a minha melhor sogra. E certa vez nós abordávamos, né, assim, o que é a matéria escura. Ela é estudiosa da doutrina, apesar de enxergar muito pouco. Então ela tem dificuldade de ler. Ela muito escuta. E quando ela está comigo, evidentemente, muitas vezes ela escuta o que eu estou dizendo.
E eu fui explicar, né, o que é a matéria escura. E ela se perturbou, né, assim, com o termo escura. Mas é bastante simples. Quando a matéria, por exemplo, como o Sol, ela se aquece, a matéria do Sol ela tem lá a fusão nuclear, né? Então ela se aquece e gera calor e luz. Então, né, o que acontece no Sol é que ela tem radiação, ela não é escura. Mas os cientistas descobriram que a quantidade de matéria no universo é muito maior, é 3 vezes maior do que supunha os cálculos olhando as galáxias, portanto, as estrelas, e como não observavam matéria entre os espaços, e há um cálculo mais ou menos, para quem é da área, mais ou menos fácil de entender, que você consegue dizer quanta matéria nós temos numa região do espaço. E como ela não tem radiação, os cientistas chamam essa matéria de matéria escura. Eduardo, e o que isso tem a ver, né, com o que nós estamos estudando? Tudo. Né? Nós vamos ver uma frase de André Luiz daqui a pouquinho, em que ele vai afirmar, né, assim, que todos nós, pessoas, planetas, sóis, constelações, galáxias, estamos mergulhados no, vou falar devagarzinho, fluido cósmico universal. Vocês se recordam como Kardec, no Livro dos Espíritos, descreve o fluido cósmico universal em relação à matéria? O fluido cósmico universal é a matéria básica, matéria primitiva, primordial. São palavras de Allan Kardec e os Espíritos em O Livro dos Espíritos. E se eu olho o que André Luiz está propondo, nós vamos ver em que livro que ele fala isso, é exatamente a descrição da matéria escura. Nós estamos mergulhados nesse oceano, mais uma vez, como peixes no oceano. E da massa da nebulosa que é a Via Láctea, desprendeu-se uma quantidade de matéria e, com a ajuda dos espíritos angélicos, formou-se o nosso sistema solar. E aí, com todos os planetas que nós conhecemos. Tá aí, né? E Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele vai dizer isso aí, né? Assim, que da massa que formou-se inicialmente o Sol, Jesus, mais uma vez com a ajuda de espíritos angélicos, separou uma quantidade da massa do Sol e, a partir disso, formou o nosso, vou dizer, planetinha, o nosso planeta Terra. Essa beleza que nós, muito provavelmente, ainda não conseguimos entender
a beleza que ela significa. Lentamente, a Terra, com o passar das eras, ela se esfria e a partir desse esfriamento acontece o aparecimento dos primeiros mares, ainda mornos. Vocês imaginem, muito quentes. Quando a água está fervendo, o que acontece com a água? Isso é uma pergunta. Evapora. Agora imaginem que a chaleira onde ela está fervendo é o mar. O que acontece com isso? Esquenta para cima, mas principalmente depois que evapora, esfria lá em cima, condensa e chove, que é uma maravilha. Então, nós tínhamos tempestades de descrição difícil, tanto tempestades de chuva quanto tempestades elétricas. É interessante, mas essa é a explicação de como é que apareceram as primeiras formas de vida na Terra. Tem uma teoria que, não podia dizer o nome, deixa para lá, da ciência terrena, que é a partir daí que se explica o aparecimento das primeiras formas de coacervados, que são o que daria origem às células mais tarde. O que André Luiz descreve nesse livro, Evolução em Dois Mundos, que é o livro que tem a expressão sobre nós, planetas, galáxias, estarmos todos imersos no fluido cósmico universal, ele vai dizer isso aí. A matéria elementar, que é o fluido cósmico universal, dera início à província terrestre no estado solar a que pertencemos. Esses fenômenos que a gente descreveu rapidamente. A Terra existe há 3,5 bilhões de anos. Então, em 5 minutos, nós descrevemos o que aconteceu até recentemente, porque o fenômeno da vida biológica na Terra é recente. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores, Jesus, segundo Emmanuel, nesse livro, A Caminho da Luz, ele opera com a ajuda de espíritos angélicos desde o início do planeta. Então, antes que nós fôssemos, ele já era. Então, esse é o espírito puro, por excelência, que nós conhecemos. Esses gênios construtores que André Luiz está se referindo são os espíritos angélicos que operavam sob a inspiração de Jesus, que operavam no orbe nascituro. Vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, o que a gente descreveu seguindo o que a Caminho da Luz traz. Invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo de paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Ele está descrevendo o aparecimento da vida. A vida não se faz sem a presença, eu vou usar a palavra, por enquanto, de o espírito. É preciso que haja um organizador. E Kardec e André Luiz, nesse livro,
estão usando corretamente a expressão o princípio inteligente. Aquela parte de toda a matéria que, com a evolução, se tornará espírito humano, né? Para a gente não confundir certas expressões. Mas o princípio inteligente se une a essa geleia cósmica e eu tentei descrever para vocês uma sequência, né, de chuva, de evaporação, e ferve, e evapora, e ferve, e cai como chuva, como tempestade elétrica, e forma, né, essa geleia cósmica, que são esses coacervados, né, assim, substâncias proteicas, que junto com esse princípio inteligente vai dar as primeiras formas de vida na Terra. E, como nós dissemos, né, nada disso aconteceu sem a supervisão de Jesus, que Emmanuel diz algumas vezes, né, o governador espiritual da Terra. E vocês bem sabem, né, assim, que nós tivemos, a partir desse momento, isso se deu há mais ou menos 1 bilhão de anos. As formas vegetais e animais mais antigas que apareceram no mar. E vocês certamente conhecem, né, algumas dessas formas, né, que são os dinossauros que os museus ainda guardam, né, assim, as lembranças. Estiveram na Terra como experiências que os espíritos fizeram na construção, né, da vida organizada aqui na Terra. E com o passar das eras, nós aparecemos, né? Então, ainda as formas primitivas da espécie humana. E como vocês observam, né, na medida que nós evoluímos como espécie, a nossa testa ela era recuada, ela era inclinada, e a testa foi sendo preenchida com o que os neurologistas chamam de neocórtex. E o neocórtex caracteriza o Homo sapiens. Caracteriza como ser inteligente que somos, né? Mas nós tivemos, né, essa evolução, essas espécies foram se substituindo. E muitos se recordam da expressão de Darwin. E vocês vão me ajudar a preencher. Vence o mais muito bem. O mais apto, né? Que é um sinônimo de adaptável. Não era o mais forte. O Homo sapiens, de modo algum, era mais forte do que as espécies que o antecederam. Mas ele tinha condições de processar melhor o ambiente onde ele estava. Ele era mais adaptável. É uma questão importante, né? Assim, o mais apto. Isso vale, inclusive, para as disputas de negócio, né? Não é o mais forte que vence, é o mais apto, é o mais capaz,
é o mais adaptável. E esses somos nós, né? E o que André Luiz vai nos dizer sobre isso? Aliás, aqui não é André Luiz, é Kardec. A proposta de Deus como Criador, que remete à nossa proposta de estudo de hoje. Espírito, matéria, perispírito, fazendo uma ligação entre os dois, mas, como o Livro dos Espíritos diz, e Deus, o Criador, acima de tudo isso. Então, Deus é descrito como o Criador não criado, o Criador que existe desde sempre, que você não explica. É a resposta que vocês estão vendo aí, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é Deus, a resposta foi essa. Inteligência suprema, o que organiza tudo, a causa primária de todas as coisas. Onde começa, né? Spinoza usa essa expressão em latim, né? Sinto muito. Espiritismo também é cultura. Primum movens, que significa o motor primeiro, causa primária de todas as coisas. E é importante, né, que a gente entenda isso. Deus cria os dois princípios, o princípio espiritual, que a gente acabou de ver no texto de André Luiz, e o princípio material, que o Livro dos Espíritos descreve, fluido cósmico universal. A gente vai ver essa expressão algumas vezes. Mas, na descrição de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que a gente trouxe um trechinho, André Luiz descreve, né, a primeira figura está aqui só para a gente se recordar, a gente falou agora há pouco, né, que na descrição que os espíritos dão a Kardec, o perispírito é o que reveste o espírito quando este está desencarnado, quando você perdeu o corpo físico. Mas, quando você está encarnado, ele é o elo entre matéria, corpo físico e espírito. Então, o perispírito aparece com duas funções aí na descrição que Kardec faz sobre ele. Mas eu queria que vocês ficassem muito atentos agora. André Luiz, ele vai descrever algo nesse livro, Evolução em Dois Mundos. E para que vocês saibam, é a razão do nome do livro. É por isso que ele chama que a evolução na Terra, ela acontece em dois mundos. Como é que é isso? Quando você desencarna, o seu perispírito, ele não morre. Tudo bem? Você, espírito, continuará vivo e terá, além do espírito, um perispírito. Mas tem uma questão. Vocês sabiam que os animais também têm perispírito? Se você reler... Você quer ver? Quem leu o livro Nosso Lar aqui? Umas 10 mãos levantadas? É pouco. Pode ler, o livro é bom toda a vida. Vocês vão se recordar que André Luiz, na primeira experiência
quando ele estava nas câmaras, na enfermaria das câmaras da retificação, ele vai receber os samaritanos que haviam voltado do umbral. Se recordam dessa cena? E recordam-se que ele ouviu algo diferente junto com os samaritanos que voltavam do umbral? Ele viu, alguém se recorda? Me ajudem. Cães, ele escutou o latido, mas ele viu mais. Aves, alguém falou aves, né? Que eles chamavam de ibis viajoras. Está lá no livro. O que mais? Ele viu mais. Ele viu muares. O que são muares mesmo? Mulas, burros são muares, né? Isso ele viu ajudando a trazer de volta do umbral os espíritos que foram socorridos. Adivinhem onde provinham esses animais? Da terra. Era da terra que eles vinham, né? E André Luiz descreve que eles eram mantidos para serviços, né, assim, que interessavam, como esse caso que a gente acabou de descrever. O que André Luiz descreve a mais nesse outro livro, Evolução em Dois Mundos, é o seguinte. Nessa fase, a gente passou pelo processo de evolução que redunda no suprassumo, de fato, né? Assim, que é o nosso corpo físico. Em termos biológicos, é a coisa mais evoluída que nós temos na Terra, é o nosso corpo físico. Mas nós viemos de coisas bastante simples, né? Vocês viram aí, né, uma geleia cósmica. Nós somos isso. Nós passamos, né, pelas espécies vegetais, animais, e estamos aqui, né, animando, né, corpos de seres humanos, portanto, os mais evoluídos aqui na Terra. André Luiz descreve que essas etapas, essas evoluções de espécie para espécie aconteciam no plano espiritual. Que os espíritos faziam operações no perispírito dos animais e eles iam reencarnando com degraus de evolução em relação à etapa anterior, à geração anterior. Vocês muito provavelmente já escutaram essa expressão de Darwin. Havia um elo perdido nas etapas da evolução das espécies. E é muito interessante porque o livro preenche o elo perdido. O elo perdido foi a operação que os espíritos faziam no perispírito dos animais desencarnados. E aí, agora sim, André Luiz, né, fala isso. Lentamente, o princípio espiritual, criação divina, ganha experiência, se elabora e, na medida que avança, as faixas inaugurais da razão, que alcança as faixas inaugurais da razão, evolui para a condição de espírito humano. O princípio espiritual se torna ser humano. E aqui é Kardec. O mundo espiritual e o mundo material, estando em contato incessante, são solidários um com o outro. Essa evolução que André Luiz descreve mostra que há uma solidariedade, que a evolução no planeta Terra é impulsionada pela ação dos espíritos
que modifica o perispírito das espécies aqui existentes, e isso provocava uma modificação na estrutura biológica das espécies que vinham evoluindo aqui na Terra. Todos os dois têm sua parte de ação na gênese, na criação. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro mundo material, será também impossível constituir uma gênese completa, tanto quanto o é um escultor dar vida a uma estátua. Ele está, Kardec, na Gênese, afirmando a explicação que André Luiz dá, que para se explicar a evolução humana, a evolução das espécies, é preciso compreender que há uma relação entre espírito e matéria, que é o que nós tentamos expor. E aqui, mais uma vez, Kardec falando sobre o fluido cósmico universal. E é interessante porque a expressão que André Luiz usaria mais tarde, Kardec usa na Gênese. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, fluido cósmico universal. Geradora do mundo e dos seres, é a teoria que a gente veio falando. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, o que a gente descreveu com a ajuda de André Luiz. As leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas biológicas, indefinidamente variadas segundo as constituições da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo circunstâncias e meios, são conhecidas na Terra sob os nomes gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. As forças que tipificam a matéria são provocadas por esse fluido cósmico universal que a gente está aqui vendo. André Luiz, agora. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do Todo Sábio. E isso a gente falou, Nesse elemento primordial, fluido cósmico universal, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E muito importante, é a última pergunta que eu vou fazer para vocês hoje. Vocês vão me ajudar. O que é essa figura aí? É a figura do modelo de um átomo de Bohr, só para ser chato. Aí vocês vão me lembrar. O átomo, ele é feito do quê? Próton, nêutrons e elétrons. Vou perturbar vocês. Alguém se recorda, o nêutron é feito do quê? Muito bem. O nêutron ele é feito de um próton, um elétron e um neutrino, que vão formar uma família de quarks. Alguém disse aí no meio. Se você perceber, o átomo e todos os átomos, eles são feitos, pasmem, da mesma coisa. Fez sentido isso? É tudo próton, elétron e substâncias ou partículas ainda menores que são básicas. Se nós chamarmos isso de fluido cósmico universal, a
teoria é a mesma da doutrina espírita. E esse filósofo, Erwin Laszlo, ele tem esse livro, Física e o Universo Acástico, que eu li, e ele fala a mesma coisa, né? Assim, que tudo é feito da mesma matéria. Pode dar o nome de Akasha, que é a proposta dele, que eu não vou explicar muito bem hoje, mas se você chamar de fluido cósmico universal, chegou. Aí nós, bem rapidamente, né, assim, é Kardec na introdução de Livro dos Espíritos. Alma é o ser material individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Se isso não existisse, era preciso criar, né? Assim, porque nós precisamos desse princípio inteligente. E lembrando, o princípio vital, só para a gente ir um pouquinho mais rápido, eu não vou ler com vocês, está no Livro dos Espíritos, na introdução. É o que dá vida, é o que produz a vida. E a gente vai ver rapidamente, nós temos seres, corpos orgânicos e inorgânicos aqui na Terra. O que tem vida tem fluido vital, e o que não tem são os inorgânicos. Só a lembrança, né, da definição da vida. E chegando... E aqui interessa porque isso define o que é o duplo etérico como uma parte de o perispírito. Estamos caminhando para a nossa... Ops! O espírito, o centro, a base. O perispírito, o que liga ao corpo físico. Mas André Luiz vai descrever isso aqui, que fazendo parte do perispírito, mas próximo ao corpo físico, há um duplo etérico, assim como uma camada de o perispírito. Perispírito. Energias e fluidos constituintes do perispírito são oriundos da metabolização de energias e fluidos do local onde está o espírito. Está em Livro dos Espíritos. Ou seja, o perispírito será sempre ajustado ao meio onde se encontra o espírito. Quando nós nos mudarmos para outro planeta, vai ser outro perispírito, porque o meio vai ser diferente. Quando você desencarna, a gente diz, o seu perispírito sobrevive. E essa figura, que é de um grupo de amigos de São Paulo, descreve, para vocês saberem, da obra Obreiros da Vida Eterna. Aqui está a desencarnação de Dimas. E vocês podem ver Dimas desencarnado, aqui o cadáver num caixão, e você vê um espírito desfazendo uma ligação com o perispírito de Dimas, que se encontra guardado pela mãe que viera recebê-lo. E aqui é uma cena muito interessante do livro, mais uma vez, Obreiros da Vida Eterna, que os espíritos superiores, vocês estão vendo ali junto do caixão alguém fazendo alguma coisa? Estão vendo lá? Mais ou menos? Está os espíritos, dissipando fluidos que fazem parte do duplo etéreo, para que outros espíritos ali não se locupletem, não se aproveitem dos fluidos vitais que o espírito trazia.
E importante, de outro livro de André Luiz, ele descreve em detalhes a reencarnação de um espírito. A única coisa que é engraçada é o nome do reencarnante, Segismundo. Vocês dariam nome ao filho de vocês de Segismundo? Só André Luiz. Tá louco, né? Mas ele diz que Segismundo, antes de se reencarnar, é ligado ao perispírito da mãe, antes de haver, aqui está a junção de célula masculina e célula feminina no útero da futura mãe, que é a Raquel. E para que vocês vejam, ele já estava ligado ao perispírito da mãe antes da reencarnação. Então, vocês fiquem sabendo, né, assim, que o perispírito é molde para o nosso corpo físico aqui na Terra. E caminhando, de fato, para o nosso encerramento, eu vou descrever 2 aspectos. Aqui é Leon Denis, nesse livro, Problema do Ser, Destino e da Dor, em que eu vou me deter só no finzinho da frase. Nós modelamos nossa alma e seu invólucro. O que é o invólucro da alma? Perispírito. Com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, que é o corpo fluídico, de que o corpo fluídico é composto. Ou seja, nós modelamos o nosso perispírito. Sabe o que você pensa, acalenta normalmente? Está registrado no seu perispírito. É desse jeito que os espíritos te identificam. É o que você projeta pelo pensamento no perispírito. E aqui, caminhando para o nosso fim, essa nós vamos ler um trecho relativamente pequeno desse livro, Rumo às Estrelas, que é a psicografia do Divaldo Pereira Franco, Vários Espíritos, e aqui é menos que um parágrafo de Matilde Vilar, em que ela diz isso, né? Corpo sutil da alma, que é o perispírito, a tal ponto é maleável que nele todas as impressões encontram ressonância, gerando processos de modificação em sua estrutura que se refletem além da morte e na imediata reencarnação. Não sei se fica claro ali. Vocês estão vendo manchas naquela figura? Né? Umas figuras dizendo proibido, proibido, proibido. Né? Quando você tem hábitos negativos, você imprime no seu perispírito formas. É o que Leon Denis acabou de dizer. E essas formas, agora é Matilde Vilar que está dizendo, você leva as formas, são seus pensamentos. Você os leva para a vida no plano espiritual e mais. Se esses hábitos são bastante fortes, eu vou dizer assim, no seu mecanismo psíquico, você leva para a próxima encarnação. O que significa isso? Você leva um condicionante no perispírito a você repetir um hábito. Faz sentido isso? Isso é tão grave que muitas vezes você repete hábitos nessa encarnação de outra encarnação. Por um mecanismo, né, de
um gatilho, né? Assim, acontece, você vê uma pessoa, você vê uma situação e desperta o que você gostaria de não repetir mais. A nossa proposta é sempre, com a ajuda de Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, como o Divaldo e o Carlinhos mencionaram, superar esses hábitos, transformando hábitos negativos em novos hábitos. Essa é uma razão da nossa existência aqui na Terra. Se você compreende o mecanismo pelo qual você repete no perispírito essas formas, você já sabe que é possível suprimir esses maus hábitos. Você pode conscientemente disciplinar-se a criar novos hábitos e ganhar a sua existência. Vale a pena. É uma das propostas que a doutrina espírita nos faz, de usar convenientemente essa existência. Eu vou deixar a figura de Jesus nos observando, nos convidando para dias melhores. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus permitir.